Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. E em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Conheça as descobertas mais recentes da ciência sobre o coronavírus. Enquanto a pandemia do coronavírus avança e governos de todo o mundo agem rápido para conter sua expansão, a ciência se dedica a conhecer cada vez melhor essa nova preocupação global. Recentemente, as comunidades médica e científica consolidaram novas informações sobre o vírus. Uma delas aponta a importância da vitamina D. A epidemiologista Maria da Glória Teixeira, que também é professora da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, da Fiocruz, esclarece que a vitamina não previne nem trata a infecção da Covid-19, mas fortalece o sistema imunológico para evitar formas mais graves da doença. Não é prevenção da infecção, é que quem tem bons níveis de vitamina D possivelmente fará quadros menos graves. Não é que ela evite a infecção, ela vai deixar o nosso organismo com maior condições de enfrentar essa infecção. Não é que mate o vírus, ele faz com que as infecções produzam manifestações menos graves. Os estudos mais recentes da área de epidemiologia também indicam que o coronavírus pode permanecer por horas em superfícies de objetos e no ar. Por isso, a doutora Maria Teixeira reforça a importância de 1. Descontaminar essas superfícies frequentemente com detergente ou álcool higiênico e 2. Respirar longe de outras pessoas que podem estar infectadas. Ela explica que, como nessa fase da epidemia no Brasil não se sabe quem está contaminado, porque boa parte pode não apresentar sintomas, as pessoas, por hora, devem se afastar ao máximo umas das outras. A pesquisadora também pede cuidado com informações sobre novos sintomas e novas formas de transmissão da doença. E lembra que, como se trata de um vírus novo, a ciência está o conhecendo cada vez melhor para divulgar informações consolidadas e confiáveis. É um conhecimento em construção, é um esforço global para que tudo esteja disponível para todo mundo. Mas, por ser uma doença nova, o conhecimento ainda é insuficiente. A ciência está andando rápido, mas mesmo assim tem muita coisa ainda que não está bem estabelecida. O Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, do qual a doutora Maria participa, desenvolveu um site para acompanhar a evolução e a projeção da doença no Brasil. Basta acessar covid19br.org. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Legumes e verduras devem ser higienizados para evitar contágio. Assim como qualquer outro alimento, verduras e legumes não são fonte de transmissão do novo coronavírus. Elas apresentam risco se forem manuseadas por alguém contaminado. Por isso, ao comprá-los, seja no supermercado ou na teleentrega de mercadorias, sempre higienizar com álcool em gel os produtos embalados. No preparo diário das refeições, é importante higienizar as mãos com água e sabão corretamente. O dermatologista Luciano Morgado explica os cuidados na hora de manusear os alimentos. Então, os alimentos eles podem ter o vírus sobre eles inicialmente. Então, a pessoa que está fazendo essa higienização ou manipulando os alimentos deve ter muito cuidado na hora de pegar nesse alimento e não levar a mão à boca, aos olhos, ao nariz, né? Então, ela deve fazer a higienização dos alimentos e, em seguida, também fazer a lavagem adequada das suas mãos, para que ele não coloque essa mão inadvertidamente nos olhos, na boca ou no nariz. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a transmissão do coronavírus ocorre somente de pessoa para pessoa, de forma direta, pela proximidade com o indivíduo contaminado, ou de forma indireta, com uma superfície já contaminada e não higienizando as mãos de forma correta. Dentre os cuidados com os alimentos estão lavar as mãos com frequência, não tossir, espirrar ou coçar o nariz
enquanto estiver manuseando os alimentos e não falar em cima de superfícies ou utensílios utilizados para preparar os produtos. Agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino. Espanha ampliará a quarentena após novo recorde de mortes. Conexão Europa, com Norberto Notari. Olá a todos! A Espanha vai ampliar a quarentena obrigatória para conter o avanço do novo coronavírus. O objetivo do governo é apertar o cerco em relação aos serviços que ainda estão funcionando. O executivo quer que todo o sistema de produção pare e que sejam mantidos apenas aqueles serviços essenciais e também os que podem funcionar em home office. Além disso, a ideia é que o sistema público de saúde não entre em colapso no país, tendo em vista que o número de contágio ainda é expressivo. Eu conversei com a administrativa Juliana Dantas, que reside na região de Barcelona. De acordo com a brasileira, a preocupação das pessoas fez com que o respeito à quarentena fosse efetivo. Tá todo mundo em casa, as pessoas se conversam muito pelas janelas. No mercado a gente não pode entrar 2 pessoas juntas, você não pode andar de carro com mais de uma pessoa, eles estão obrigando a colocar luvas para ir no supermercado, eles estão controlando o número de pessoas que entram. Se você andar na rua, a polícia pode te parar para perguntar o que você está fazendo na rua e até, dependendo do caso, eles podem multar você. A Espanha voltou a quebrar o recorde no número diário de mortos, quase 840 vítimas neste domingo. Desde o início do surto, já são mais de 6.500 óbitos com mais de 78 mil infectados. A brasileira Juliana Dantas diz que o clima ainda é de medo e preocupação no país. Segundo ela, a situação gerou desconforto até entre as pessoas. Entrei no supermercado, eu estava na fila e numa fila do lado tinha uma pessoa jovem, né, uma pessoa entre 30 e 40 anos, e atrás dele tinha uma outra pessoa de uns 50 anos mais ou menos. Se notava que existia uma diferença ali de posição social. E eu vi da parte do mais jovem, que era o que se via que tinha uma posição social um pouquinho mais elevada que o outro. Ele simplesmente virou pro cara que estava atrás dele e começou a insultar o cara, porque o cara não estava respeitando esse 1,5 metro que eles têm que ter. O primeiro-ministro da Itália anunciou neste domingo que será injetado um valor superior a 4 bilhões de euros no Fundo de Solidariedade das Cidades. Giuseppe Conte informou que o recurso será para combater os efeitos econômicos do coronavírus no país. A situação é uma das mais graves da pandemia, onde quase 10.800 pessoas morreram vítimas da doença e quase 100 mil foram infectadas. Neste domingo, uma queda no número de óbitos, mais de 750 em 24 horas. Na França, o governo anunciou medidas para conter o avanço do Covid-19. A quarentena obrigatória segue no país agora até o dia 15 de abril. O objetivo é aumentar também o estoque de produtos para proteção individual, máscaras e outros utensílios. A empresária Patrícia Lima, que reside na região de Paris, diz que ela e outros brasileiros estão otimistas, apesar do cenário. Não conheço ninguém que está em pânico, que está desesperado. Todos os brasileiros que eu conheço, que eu tenho contato, que eu trabalho, estão todos confiantes. Claro que todo mundo tem um pouco de medo, de receio, mas nada que chega ao pânico, a querer ir embora. Confio que tudo isso vai passar logo, apesar de saber que a semana que vem será uma das semanas mais tensas, né, em relação ao número de contaminados aqui na França. Em Portugal, um menino de 14 anos morreu vítima do coronavírus. Vitor Godinho jogava futsal e foi hospitalizado no sábado, mas já neste domingo não resistiu. O jovem sofria de psoríase, uma doença que afeta a pele. Ele é um dos quase 120 óbitos registrados no país, que conta com mais de 5.900 infectados. A Eslováquia vai começar a reabrir alguns serviços não essenciais já a partir desta semana. Isso porque a quarentena, que foi adotada rapidamente no país, surtiu efeito. Não houve registro de morte por coronavírus ali. No local, menos de 300 pessoas foram infectadas.
O jornalista brasileiro Fernando Vessoso, que vive em Bratislava, disse que o medo das pessoas impulsionou a adesão às medidas de proteção. Uma pesquisa conduzida pelo European National Panels buscou saber o nível de medo da população de algumas nações aqui da Europa, sobretudo Europa Central e Leste Europeu, diante do Covid-19, o nível de tensão, o nível de medo da população. E os eslovacos se sobressaíram em termos das nações que têm mais medo, que demonstraram mais medo diante do Covid-19. 77% da população relatou medo com relação a essa pandemia. E talvez isso tenha ajudado muito, tenha sido um fator que ajudou muito a população a acatar de bom grado, a ver com bons olhos as medidas adotadas pelo governo eslovaco, aqui de restrição de circulação, fechamento de comércio. Na Eslováquia, uma ação importante foi a intensificação na obtenção de testes. O governo envolveu laboratórios privados para a realização do maior número de exames possível. Essas foram as principais informações sobre o combate ao coronavírus na Europa. Voltamos amanhã com novidades. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari. Conexão Europa, com Norberto Notari. Vale Notícias. Presidente Jair Bolsonaro volta a demonstrar preocupação com a economia e diz que pânico é uma doença. O presidente Jair Bolsonaro voltou a demonstrar preocupação com a economia do país nesta segunda-feira e disse que, mesmo sem dados concretos, a economia está no limite, sobretudo com o que chama de pânico. Temos que buscar uma solução para minimizar as consequências do medo aqui no Brasil. Vão morrer gente? Vai morrer gente, como tem morrido algumas pessoas. Teremos uma crise maior? Poderemos ter. Tem vacina? Não. Tem remédio? Comprovadamente ainda não. Mas temos um outro problema, desemprego. E tem que ser tratado com igual responsabilidade. O vírus e a questão do desemprego. O pânico é uma doença. O presidente ainda comentou a respeito da saída dele a locais no Distrito Federal no último domingo. Segundo ele, não se tratou de um passeio, mas uma forma de entender como a população está lidando com os desempregos resultantes da pandemia do coronavírus. Não fui passear, não. Fui ver o povo. Parece que o problema é o presidente. É que o presidente tem responsabilidade e tem que decidir. Não é apenas a questão de vida. É a questão da economia também. É a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma que está sendo, mortes virão por outros motivos. Depressão, suicídio, questões psiquiátricas. Essa responsabilidade que não temos ainda por parte de entidades e pessoas importantes do Brasil. Jair Bolsonaro também mencionou o auxílio emergencial a trabalhadores informais no valor de R$ 600. Aprovada na Câmara dos Deputados, a medida precisa passar ainda pelo Senado. Segundo o presidente da República, o início do pagamento do valor por 3 meses deve começar o mais rápido possível e vai ser definido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Aumenta a demanda por delivery em São Paulo e entregadores se queixam da falta de equipamentos de proteção. Com a cidade de São Paulo em quarentena desde a segunda-feira da semana passada, o serviço de entrega se tornou essencial para muitas pessoas receberem mantimentos, produtos ou refeições. E houve aumento na demanda. O entregador Cássio dos Santos conta que fazia em média 10 entregas por dia antes da quarentena e passou a fazer o dobro quando ela começou. Mas, segundo ele, o movimento voltou à normalidade nos últimos dias. O início foi bem mais corrido, bem mais aquela loucura, né? Coisa de 20, 18 corridas. Agora tá em média de 10, 8, depende muito do dia, né? Outro entregador que trabalha com entrega por aplicativo e não quis se identificar, afirmou que recebe orientações de como se proteger do coronavírus, mas é ele quem compra os materiais para uso próprio para se proteger, como álcool em gel, máscara e luvas. Não, a gente não recebe, a gente compra por conta própria, né? Eu tô na minha mochila aqui minha máscara, e tenho minhas luvas e tenho meu gel. Então antes de pegar na entrega, eu passo um gel na mão, pego a minha luva e faço a entrega. Para o sindicato da categoria, o Sindimoto SP, não está havendo os devidos cuidados sanitários com a saúde dos motociclistas e entregadores por parte de algumas empresas e aplicativos. Em nota, o presidente Gil Almeida dos Santos solicita reunião com a Prefeitura e o governo do estado para que se encontre uma solução para proteger a saúde dos trabalhadores motociclistas,
como a distribuição de máscaras e álcool em gel para os entregadores. Lembrando que a orientação no geral é para limpar a superfície dos produtos que forem entregues e também passar álcool em gel nas mãos após receber o produto. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Atlético Mineiro reduz salário de jogadores e diretores do clube. O Atlético Mineiro anunciou na noite deste domingo a redução do salário em 25% de jogadores, comissão técnica e diretoria. A medida foi tomada em função da paralisação de todos os campeonatos envolvendo equipes do futebol brasileiro por conta da proliferação do novo coronavírus. A diminuição vai se estender pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia. Abre aspas, considerando a excepcionalidade da atual conjuntura que impõe ao Atlético Mineiro a adoção de ajustes transitórios que lhe permitam continuar honrando os seus compromissos. Fecha aspas, explicou a nota publicada no site do clube. O comunicado ainda explica que os funcionários que recebam menos de R$5 mil não terão qualquer corte, em respeito ao mínimo existencial daqueles que mais necessitam. O anúncio da decisão veio após a falta de acordo entre os clubes e os jogadores. A proposta enviada na semana passada para um acordo coletivo dizia respeito à redução salarial de 25%, até que as atividades fossem normalizadas e a concessão de 20 dias de férias a partir do dia 1º de abril, o que foi rejeitada por atletas e sindicatos. Como não houve um acerto geral, os presidentes dos clubes se reuniram e definiram que as negociações deveriam ocorrer individualmente com os jogadores. Em relação às férias, os clubes acionaram a medida provisória 927, que flexibiliza as leis trabalhistas neste momento de pandemia do novo coronavírus, concedendo o direito previsto pela Constituição Federal. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Paulo Guedes diz que a economia entra em recessão com mais de 2 meses de isolamento. Guedes diz que a economia não aguenta mais de 2 meses de isolamento social. O ministro da Economia, Paulo Guedes, calcula que o isolamento não pode durar mais do que 2 meses. Caso contrário, a economia entra em recessão. Guedes defendeu que é preciso encontrar um equilíbrio. Eu, como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu, como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento. Essa linha de equilíbrio é difícil, mas é coisa de 2, 3 meses, vai rachar para um lado ou para o outro, entendeu? Ou funciona o isolamento em 2 meses, ou vai ter que liberar, porque a economia não pode parar também, senão desmonta o Brasil todo. O ministro fez o pronunciamento durante uma reunião por videoconferência com representantes da Confederação Nacional dos Municípios. Para Paulo Guedes, o isolamento por mais de 2 meses pode provocar desabastecimento, aumento de juros e inflação. O ministro pediu ajuda aos prefeitos para pagar a renda mínima emergencial de R$ 600. Guedes solicitou que os municípios enviem cadastros de trabalhadores informais para que tenham acesso aos recursos. Qualquer um que chegar lá e não tiver no Bolsa Família, não tiver no BPC, nós vamos pagar. Mas é muito mais interessante, em vez dele sair por aí para bater na Caixa Econômica, etc., vocês mesmo, prefeitos, anunciarem, falar, olha, acabamos de mandar o nosso cadastro e o senhor taxista, o senhor ambulante, o senhor que já está cadastrado aqui conosco, pode ir ou ao INSS ou à Caixa Econômica Federal e o senhor vai receber R$ 600 por mês de auxílio emergencial dos informais. O programa que o ministro cita prevê o pagamento de uma renda mínima para as famílias de trabalhadores autônomos ou informais poderem enfrentar o isolamento social como forma de combater a pandemia do coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Defesa Civil já enviou 68 milhões de mensagens por SMS para celulares cadastrados. O objetivo é o de enviar informações à população de como conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. O sistema SMS da Defesa Civil Nacional está sendo usado por 15 estados e o Distrito Federal com o objetivo de enviar informações à população de como conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. Até a última sexta-feira, dia 27, um total de 193 alertas foram emitidos pelas defesas civis locais e geraram um envio de 68 milhões de mensagens para os celulares cadastrados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.
Trabalhador pode fazer saque imediato do FGTS até terça-feira. Na quarta-feira, dia 1º, todo o dinheiro não sacado retornará à conta original. O trabalhador tem até esta terça-feira, dia 31, para fazer o saque imediato de até R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Na quarta-feira, dia 1º, todo o dinheiro não sacado retornará à conta original. Desde setembro do ano passado, a Caixa Econômica Federal está distribuindo dinheiro de contas ativas ou inativas do FGTS. Os recursos foram liberados de forma escalonada até dezembro, num cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador. Ao todo, foram distribuídos cerca de 40 bilhões de reais, que serviram para estimular a economia no fim do ano passado. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A ANAC autoriza empresas de táxi aéreo a transportar cargas que podem ser usadas pela área da saúde. A medida contribui para a rapidez no transporte de substâncias biológicas e equipamentos que podem ser usados pela área da saúde, como medicamentos, respiradores e exames. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, emitiu portaria que permite o transporte de cargas por empresas de táxi aéreo sem necessidade de autorização prévia. A medida contribui para a rapidez no transporte de substâncias biológicas e equipamentos que podem ser usados pela área da saúde, como medicamentos, respiradores e exames. Atualmente, cerca de 120 empresas são certificadas pela ANAC para prestar o serviço de táxi aéreo. Essas empresas poderão realizar voos com carga biológica desde que sigam todos os requisitos de segurança exigidos pela agência. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Polícia Rodoviária Federal lança a campanha Siga em Frente Caminhoneiro. A ação tem como objetivo receber doações de alimentos e kits de higiene para que esses profissionais consigam abastecer a população. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou a campanha da Polícia Rodoviária Federal para receber doações de alimentos e kits de higiene para caminhoneiros. De acordo com Jair Bolsonaro, a campanha busca possibilitar que esses profissionais sigam trabalhando para o abastecimento vital da população. Alimentos, marmitas, kits de higiene, entre outros, serão entregues a motoristas de caminhão em todo o país. Para o presidente, a campanha Siga em Frente Caminhoneiro minimiza os efeitos da situação a que estes profissionais estão passando e tenham as mínimas condições de continuar trabalhando. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Semana começa forte com queda nos preços do petróleo. A semana começou com forte queda nos preços do petróleo, com o barril de Brent, por exemplo, atingindo a menor cotação desde 2002. No início da manhã, o barril para ser entregue em maio custava $22,89 em Londres. O valor é 8,18% mais baixo quando comparado com o fechamento da última sexta-feira, pouco antes de uma queda de $22,58. Já em Nova York, o barril de WTI para maio apresentava redução de 4,88% no valor, negociado a $20,46 depois de ser vendido abaixo da barreira dos $20. Os analistas do setor associam a queda ao impacto causado pela pandemia do novo coronavírus. Para o grupo, a crise de saúde que envolve essa questão, em que medidas de isolamento social são tomadas, há uma limitação no deslocamento de pessoas e mercadorias, o que afeta a demanda por combustível. Além disso, Arábia Saudita e Rússia, 2 dos 3 principais produtores mundiais, travaram uma guerra de preços desde o fiasco das negociações para um acordo entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e 10 nações aliadas. Reportagem Marquesan Araújo. Vale Notícias. Agora com vocês, Midi Alves, para mais uma participação aqui no Vale Notícias, o olhar da Midi. E agora, aqui na Vale Rádio Web, o olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi. Oi, pessoal, e aí? Quem viu a live do Gustavo Lima sábado no dia 28? Gente, pelo visto todo mundo, né? O cantor fez um show online de mais de 5 horas e 100 músicas cantadas direto da sua mansão em Goiânia. O Boteco em Casa
se tornou a maior live musical do YouTube. Gente, ele bateu o recorde em nada mais, nada menos que Beyoncé. Em seu pico, o vídeo chegou a 750 mil conexões simultâneas. Superou os 458 mil da Queen B. E não para por aí não, viu? Durante a transmissão, além dele ter tomado todas, misturou cerveja com uísque, dançou com a esposa, brincou com os filhos dele, o embaixador arrecadou toneladas e toneladas de alimento. Mais de 100 mil reais em dinheiro para doar para as instituições de caridade. Parabéns pela iniciativa, viu, Gustavo Lima? Um resultado muito positivo. Teve internauta que brincou no Instagram, de embaixador para ministro. Outra internauta comentou com Marília Mendonça. Ele fala o seguinte: Marília, tudo bem? Muito prazer. Como é que a gente faz para você liberar uma live pra gente? Pode ser simples. A gente só quer curtir, beber e sofrer muito. Aí ela respondeu: querido @Renato, até que eu gostaria de fazer, porém eu estou escondida embaixo da cama até agora com medo de que alguém me pergunte: você viu a live do Gustavo Lima? Gente, não é brincadeira não, viu? Olha só, o embaixador já marcou a próxima live dia 11, a intenção dele é arrecadar mais e mais ainda. Ele vai contar com a participação de alguns artistas. Ele ainda não revelou o nome de quem vai estar com ele. E eu só sei que eu vou estar ligado dia 11, eu não vou perder, né? Que vai ser sucesso como a primeira. É isso aí, galera. E eu sou a Midi Alves e eu mando um beijão para você da Vale Rádio Web. O olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi. Olá, amigos da Vale Rádio Web. Eu me chamo Midi Alves e eu sempre vou estar com vocês na melhor rádio da internet, falando sobre todos os assuntos atuais. Me sigam no Insta, @Midi Alves, e comentem com a hashtag Eu Te Ouvi na Vale Rádio Web. Beijão e um abraço. Vale Notícias. Marinaldo Santana hoje foge das questões preocupantes do momento e nos dá uma aula de geografia sobre o Butão, um país asiático. Olá pessoal da Vale Rádio Web, só para a gente quebrar um pouquinho o clima de isolamento social, de quarentena, essas coisas que vão deixando a gente estressado, vamos falar de um país no meio das montanhas do Himalaia, entre os gigantes territórios da Índia e China, e que ficou fechado para o turismo até 1974. Um país que decidiu medir a felicidade nacional. Lá tem serviços de saúde completamente gratuitos e ninguém mora nas ruas. Isso tudo é a realidade do Butão. Nenhuma pessoa sem teto. O rei do país dá lotes de terra para as pessoas construírem suas casas próprias. A nação butanês é a de melhor saúde no mundo. As modalidades de tratamento são tradicional ou clássica. A pessoa escolhe. Até 1999 não havia nem TV, tampouco internet lá no Butão. E há mais de 4 séculos a população tem que se vestir com roupas tradicionais em público. Os homens se vestem com um hobby pesado na altura do joelho chamado go, e as mulheres usam um vestido comprido conhecido como kira. O Butão foi o primeiro país no mundo a banir o tabaco. E pelo menos 60% da sua área territorial deve ser coberta de florestas. Essa realidade está no país Butão, que você pode pesquisar na internet. Faça isso, conheça mais enquanto tem tempo dentro dessa quarentena. Felicidades a nós e cumpramos com responsabilidade o que nos é devido. Marinaldo Santana para o Vale Notícias. E esse foi o Vale Notícias desta segunda-feira, aqui na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Repórter freelancer, Marinaldo Santana. Apoio jornalístico, Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Participe do quadro Olhar da Midi. Mande uma mensagem para o WhatsApp 93 991 94
6430 e fale com Midi Alves. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. E você pode participar da Vale Rádio Web pelo WhatsApp 98402-2368. Mande sua mensagem, mande seu áudio que nós vamos passar aqui no Vale Notícias. Vale Notícias.